Fala galera, muito boa tarde a todos. Hoje é terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. No Esporte Cultura de hoje temos quadro Mulheres no Futebol Paraense. Vamos começar com a árbitra Gleica Pinheiro, árbitra paraense que faz parte do quadro da FIFA. Já no Remo, o executivo de futebol é apresentado e fala sobre a reformulação no elenco. O que a gente vem para trazer muito trabalho de bastidor, né? Potencializar a equipe que está aqui. Experiência e liderança, Edilson vai para a terceira temporada com a camisa bicolor. É sempre gratificante passar por tudo isso, vestindo essa camisa. Tudo isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela, também no QR Code, no topo da sua televisão. Como vocês sabem, hoje é terça-feira e é dia do quadro Mulheres no Futebol Paraense. E temos uma convidada especial, a árbitra Gleica Pinheiro, árbitra de futebol, a única FIFA da Federação Paraense de Futebol. Seja muito bem-vinda, Gleica, ao Esporte Cultura. Ela até comentou com a gente off, né, Eveline? Aliás, a Eveline também participa novamente. Muito boa tarde, Eveline. Obrigada. Primeira vez uma entrevista aqui no programa de televisão. Me fala como foi recebida esse teu título agora de árbitra FIFA. Boa tarde, primeiramente. Eu fiquei muito feliz, foi um dia histórico, não só para mim, mas como para minha família, para todo o Pará, pois entrar na FIFA são poucos que chegam a esse nível. E o Norte ser representado por uma árbitra mulher pela primeira vez é uma honra e agora é batalhar cada vez mais para esse escudo permanecer por um bom tempo aqui no nosso estado. Eveline. Gleica, conta pra gente, primeiro, como foi que tu descobriste, né, que tu queria ser árbitra de futebol e como é que tu te sente estando hoje, né, nesse lugar onde tem tantas mulheres, mas ainda precisamos ter mais? Bom, eu comecei lá atrás como instrutora junto com o meu treinador, Abelardo Neves. Ele era o preparador físico na época, em 2015, e ele me chamou para trabalhar com ele. E nisso eu fui trabalhando na parte da preparação física dos árbitros e aí foi que surgiu a curiosidade, porque eu falava com os árbitros e não entendia nada sobre o futebol. E nisso eu peguei, fui fazer o curso e o meu treinador perguntou, você tem certeza que tu quer fazer? Aí eu disse, sim, eu quero aprender. Aí começou essa paixão pouco a pouco pela arbitragem. No começo foi difícil porque eu não entendia muita coisa, mas aí a gente foi se aprofundando e hoje em dia está tudo certo. E Gleica, me fala um pouco sobre como é feita a preparação da arbitragem aqui no futebol paraense e como foi possível chegar ao quadro FIFA. Bom, nossa preparação vem desde a base, que a gente inicia lá atrás com as categorias de base, no feminino, no profissional da segunda e da terceira divisão, até chegar na primeira divisão do nosso estado. Hoje em dia, estou já no quadro há 8 anos e esse trabalho vem sendo construído desde lá de trás e isso mostra que cada vez nós, árbitras, tanto homem quanto mulher, a gente consegue sim trabalhar da melhor forma com a estrutura que a federação vem dando para a gente. Eveline. É legal porque a mulher árbitra, ela tem um dado muito interessante dentro do que a gente pensa a arbitragem de mulheres no Brasil, né? Nunca houve uma denúncia de árbitra mulher, né, dentro do quadro da CBF. Então, isso fala muito, é uma pesquisa que foi feita e aí a gente imagina o quanto que as mulheres, quanto que esse dado fala, né, sobre o trabalho das mulheres, sobre como é ser mulher no futebol, né? E aí eu vou perguntar para ti, Gleica, como é que tu te sente sendo uma mulher do futebol no mundo da arbitragem? Eu me sinto privilegiada, porque muitas barreiras que temos que quebrar e isso é difícil, não é fácil e às vezes a gente tem muitos obstáculos e a gente se torna cada vez mais resiliente, pois para chegar onde eu estou hoje foi muita resiliência. Para a gente se despedir, rapidinho, Gleica, a respeito da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Sonha com ela? Olha, não vou dizer que não, claro,
todo árbitro que chega na FIFA sonha assim com uma Copa do Mundo, mas a gente sabe que são degraus e esses degraus a gente vai trabalhando para chegar até lá e se for a vontade de Deus a gente vai estar lá. Cleica, muito obrigada pela participação aqui no Esporte Cultura. Seja sempre muito bem-vinda. Viu como foi tranquilo? Mais fácil capital que um jogo de futebol. Eveline, novamente, muito obrigado. Quinta-feira a gente está de volta aqui no quadro Mulheres no Futebol Paraense e a gente segue falando de Parazão Bampará 2026. Apoio Jurunense Home Center. Há 20 anos construindo o norte com você. Futebol é emoção. Internet é Velon. Hidro, mudando o jogo do alumínio. Onde a Alubar chega, a transformação acontece. Alubar, nossa natureza é transformar. Governo do Pará. Por todo o Pará. Realização, Cultura Rede de Comunicação. Bora falar do Paysandu, porque além da garotada da base, tem jogadores no elenco do Papão que já estão acostumados com o calendário intenso e a rotina de viagens. Bora conferir na reportagem. Se tem um cara experiente no Paysandu, o nome dele é Edilson. O lateral, que chega à 3ª temporada com a camisa do Papão, já sabe muito bem como funciona o calendário intenso e a sequência de viagens. Iniciou a nossa sequência de viagem, de jogos, mas é sempre gratificante passar por tudo isso, vestindo essa camisa e fazendo aquilo que a gente mais ama. 2 jogos, 2 vitórias. Esse é o novo Paysandu, que segue com 100% de aproveitamento no Parazão. Venceu o São Raimundo na estreia por 2-0 e no último final de semana bateu o Capitão Poço por 1-0. E o detalhe, sem tomar gols. É um começo promissor, tem muitos jovens, né? Essa garotada aí que está entrando, está dando conta do recado. Então, assim, como eu falei já antes, tive oportunidade, estou muito esperançoso com esse ano, pelo trabalho também do professor, de toda a comissão. Acho que a gente está no caminho certo, temos tudo aí para colhermos coisas grandes esse ano. O Paysandu, a partir de agora, fará uma sequência de clássicos. Primeiro a Tuna nesta quarta-feira, em Augusto Corrêa, Nordeste Paraense. E depois o Remo no domingo. Mas, pelo visto, ninguém pela Curuzu está com a cabeça no repá, já que tem que passar primeiro pela Tuna. É um grande clube, né? Uma instituição que tem seu respeito, né? Que é vencedora. Então, assim, vai ser um jogo difícil, né? Um clássico, e todo clássico é jogo difícil, mas vai ser, né, um jogo de muita imposição física, e será decidido pelos detalhes e espero que possamos ser com a vitória. O que tem mudado no Papão em 2026 é a utilização com frequência da garotada da base. Nos 2 jogos do Parazão, o Paysandu terminou o jogo com 6 jogadores oriundos da base bicolor. É uma garotada que escuta bem, sabe? O pessoal é uma garotada que quer, que esse que é o mais importante. E tem sido muito legal, muito bacana aí podermos conviver esses dias com eles. São meninos que têm talento, que são promissores e acredito que eles estão no caminho certo. Paysandu que vai para o primeiro clássico na temporada contra a Tuna no bom gramado de Augusto Corrêa, tá? E olha só, coincidentemente ou não, 2 estudantes no Esporte Cultura hoje, Maurício Bessa e João Amaral. Para ver se a gente foge da lanterna. E Bessa, me fala um pouco sobre o que esperar dessa partida entre Paysandu e Tuna. De um lado, o Paysandu que ganhou os 2 jogos nas 2 primeiras rodadas do Parazão, do outro a Tuna que perdeu as 2 primeiras partidas. Boa tarde, Matheus, Ivo, público. Cara, assim, o Paysandu, ele já mostra indícios de um clube já certo, né? De um time já bem formado, pelo menos nas características que o próprio Júnior vem buscando, né? Pelo menos o Paysandu parece um pouco mais pronto para esse jogo, o que acaba preocupando o lado Cruz Maltino, né? Que ainda é um clube, um time que ainda tenta achar a sua melhor forma, que ainda não encontrou. O último jogo contra o time do Águia já foi quase que um ensaio, mas com muita coisa ainda para ajustar, então acaba preocupando. Para o Paysandu, tem um favoritismo do momento, tem um favoritismo da divisão, mas tem também um favoritismo por estar um pouco mais pronto. A Tuna ainda está buscando isso e pode ser um pouco mais difícil pegar um Paysandu logo de cara. E o Edilson, Ivo, desde 2023 no Paysandu, participou da campanha do acesso para a Série B, teve uma temporada passada de altos e baixos. O quanto ele pode ser importante nesse ano, nesse processo de transição dos jogadores da base para o profissional? Começando pelo boa tarde aqui para o Bessa, para o Matheus Miranda, nosso comandante. Olha, o Edilson é uma referência ainda no time do Paysandu. Há 2 anos atrás era o titular absoluto
Um jogador da maior valia com preparo físico impressionante. A velocidade do Edilson com que ele chegava à área adversária era realmente digna de louvor. Ele, como disse o Matheus, e foi verdade, teve altos e baixos na temporada passada, chegou a ser barrado em alguns jogos, mas nesse atual elenco do Paysandu, de muita gente nova, o Edilson para mim é uma referência e até agora, pelo menos, titular absoluto da lateral direita do Papão. Chegou a hora do quadro favorito do Ivan Amaral no Esporte Cultura, tá? Bora ver como o Paysandu do Júnior Rocha se comportou taticamente em relação à vitória contra o Capitão Poço. Gilberto Pantoja conta pra gente. Bora ver. Fala, rapaziada. Vamos falar agora do jogo entre Paysandu e Capitão Poço. Vou resumir aqui com alguns comportamentos que me chamaram a atenção na partida. Um comportamento que chamou muita atenção é o zagueiro Lucão, um garoto vindo da base, que ele tem muito, a saída de bola passa muito por ele. Ele sempre conduz a bola, atrai para libertar e tenta o passe quebra-linha. É um garoto que tem muito ainda para dar para o Paysandu. Eu acredito que esse Campeonato Paraense vai maturar muito ele para a Série C. Ele conduz muito e tenta sempre um passe entre as linhas. Tanto que o treinador pede, dá para ouvir ali, para ele circular mais o jogo e saber os momentos de dar o passe quebra-linha. Mas peço que você preste bastante atenção nesse comportamento do Lucão, que é um zagueiro aí vindo da base que tem muito para dar ainda para a equipe do Paysandu. O Paysandu, vou falar do gol, no momento ali do lateral da equipe do Capitão Poço, o Paysandu não esperou, como muitas equipes esperam, o cara dominar a bola ainda. O Paysandu já encurtou, já ficou marcando pressão no mano a mano, uma marcação individual, conseguiu aqui roubar a bola e o Cleiton Pego veio daqui. E mais uma vez, ele estava no centro do jogo, o centro do jogo é onde está a bola, e ele estava aqui no centro do jogo, conseguiu recuperar e mais uma vez fazer um gol de fora da área, uma marcação forte do Paysandu, pressionando o portador da bola e conseguindo mais uma vez o Cleiton Pego roubar a bola e fazer o seu segundo gol no Campeonato Paraense, mais um chute de fora da área, é mais um comportamento também que chama a atenção nessa grande vitória do Paysandu dentro de casa. Muito obrigado, Gilberto, pela explicação. O Paysandu taticamente como se comportou diante do Capitão Poço. E aí destacou no vídeo 2 jogadores. O Cleiton Pego no chute de fora da área, na participação do Marcinho. E também o Lucão, principal responsável pela saída de bola do Papão, Maurício. 2 jogadores e 2 pontos. Talvez a característica própria, a gente fala do Lucão, mas a característica do Castro, por ser um volante, é de dar logo o combate, né? Ele está um pouco mais recuado para a defesa, mas a característica dele, acho que não muda referente ao jogo, né? E tendo o Lucão na sobra, quando ou o Castro está mais à frente ou o Lucão, eles têm essa iniciativa. Isso mostra que já estão até se adaptando. Isso pode ser até um problema, uma dor de cabeça boa com o retorno do Quintana, né, para o próprio Júnior. Já no caso do ataque também funciona muito, porque como o Edilson ele é um cara que flutua muito no ataque, mas as características dele também são defensivas. Então é um Paysandu que está conseguindo dosar pelo menos essas 2 características aí nos principais jogadores no maior número dentro de campo. Dá para dizer que é uma tática que tem funcionado para o Paysandu, Ivo, essa marcação, pressão, mais próximo da defesa adversária, para quando o Paysandu roubar a bola em poucos toques chegar ao gol, foi assim nos 3 gols que fez no Campeonato Paraense. O pessoal do Paysandu, o Paysandu está mais arrumado atrás do que do meio para frente, né? Ainda que o Marcinho tenha sido um talento extraordinário no primeiro tempo do jogo. Ele não foi votado, eu estava participando da transmissão do jogo de domingo, só se votou no Marcinho, pelo talento dele, pelo Cleiton Pego, mais pelo gol do que por outra coisa, desculpe a sinceridade, ele brilhou pelo gol, mas é tradição, né? O torcedor gosta de eleger o craque do jogo quem faz o gol, mas eu acho que no cômputo geral o Cleiton Pego ainda tem muito a subir. Quanto ao Lucão, deveria ter sido votado também. Ele fez uma partida espetacular, já destaquei isso na rede social, é um zagueiro de grande futuro e vai ser um dos grandes talentos que o Paysandu vai revelar nesta temporada. Agora, bora comigo na redação, no nosso telão aqui do Esporte Cultura, com meu xará, Matheus Pamplona, que vai falar sobre os ingressos do Relapá. Muito boa tarde, Matheus. É isso mesmo, Matheus. Boa tarde para ti e para todos que estão nos acompanhando aqui no Esporte Cultura. Pois é, o torcedor paraense já vive a expectativa para o primeiro clássico Repá do ano. E os valores dos ingressos já foram definidos pelos clubes. R$ 70,00 a arquibancada e R$ 140,00 a cadeira. O confronto vai ser no próximo domingo, dia 8, no Mangueirão, a partir das 5 horas da tarde, pela 4ª rodada do Parazão 2026. Agora, antes do Repá, o Remo irá enfrentar o Mirassol amanhã no Mangueirão. É a estreia do Leão em Belém pelo Brasileirão da Série A.
E na quinta-feira, o time B do Remo entra em campo num jogo contra o Águia de Marabá, no Baenão, pelo Parazão. Já o Paysandu entra em campo amanhã, em Augusto Corrêa, no clássico contra a Tuna. Ou seja, o Papão terá 2 clássicos pela frente. Amanhã com a Tuna e domingo com o Remo. Uma semana movimentada aí no futebol paraense. Devolvo para você aí no estúdio, Matheus. Muito obrigado, Xará, pelas informações aqui no Esporte Cultura. O torcedor paraense já preparando o cofrinho aí para o final de semana de Repá. Final de primeiro tempo no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Remo e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Clube do Remo, porque o Remo completou 121 anos, vai completar, na verdade, 121 anos na quinta-feira. E como forma de presentear o torcedor azulino, a diretoria do Clube do Remo promoveu uma promoção de ingressos para os jogos contra o Mirassol e contra o Paysandu. E foi anunciado pelo presidente Tonhão. Bora acompanhar. Na semana que o nosso clube comemora aniversário, decidimos adiantar o presente aos nossos torcedores. Quem comprar ingresso para o Remo e Mirassol, automaticamente estará garantido no Repar. É isso mesmo que você ouviu, torcedor. Compre o seu ingresso para o Remo e Mirassol e apoie o Leão também no clássico do final de semana. Para todas as batalhas, precisamos do estádio lotado. Isso ajuda nossos guerreiros dentro do campo. O Remo que enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, e o clássico contra o Paysandu é às 5 horas da tarde, no domingo. Bessa, para ser sincero, eu gostei da promoção, tá? Embora o torcedor do Remo tenha criado uma expectativa, porque o clube anunciou nas redes sociais que ia mostrar uma novidade 10 da manhã, mas foi quase meio-dia. Eu achei válida até para motivar o torcedor a ir no jogo de quarta-feira na Série A e também para o Repá no final de semana. Matheus, tudo o que vá favorecer, né, a ida do torcedor ao estádio, ela é válida. Qualquer tipo de promoção, qualquer tipo de incentivo para o torcedor, seja ele pelas redes sociais ou de uma forma financeira, que é no caso dessa compra de ingressos. O Clube do Remo vai fazer 3 jogos em 5 dias, então para o torcedor já dá uma certa aliviada, né, um incentivo para que o torcedor vá comprar o ingresso dele tranquilo para o jogo do Mirassol. Ele já sabe que ele vai para a Série A, para assistir um jogo de Série A, e ao mesmo tempo ele já se prepara para o Repá do próximo domingo. Então qualquer ação de marketing de qualquer clube que venha a favorecer o torcedor de alguma forma, ela é bem-vinda. Ainda tem o jogo contra o Águia na quinta-feira, mas vai destacar, torcedor, que a promoção é só para o jogo do Mirassol e do Repá. Vai querer ir nos Matheus, essa promoção, pelo que falou o Tonhão, precisa ser melhor explicada. O que é que eu entendi pela promoção que o Tonhão falou? Quem comprar ingresso para o Remo e Mirassol tem acesso ao Repá de domingo. É isso mesmo ou entendi mal? É isso, mas tem um detalhe, né, que é só até preencher o lado A. Por exemplo, para o jogo do Mirassol, a gente pode ter, né, a casa cheia, mas caso o Remo ele só vai ceder para o Repá o seu espaço. Então, quando você comprar o ingresso do Mirassol e estender o lado A, os próximos ingressos de Mirassol e Remo já não valerão para o Repá porque já preencheu o lado A. Tem essa questão também. Assim, agora está melhor explicada a promoção, né? Está inclusive lá de qualquer maneira, uma iniciativa muito boa do Clube do Remo, prestigiando o seu torcedor e fazendo com que no Mangueirão amanhã nós tenhamos um estádio pelo menos com mais de 30 mil torcedores. E é que eu espero, e espero também uma grande atuação do Clube do Remo, que a gente fatalmente vai comentar ao longo do programa. E tá aí o detalhe, corre, né, para garantir, senão fica de fora do Repá assim, grátis. Vamos de interação aqui no Esporte Cultura, a galera mandando a mensagem pra gente. Ico Salgueiro, ou melhor, Ico Salgueiro, da Pedreira. Parabéns às mulheres guerreiras de futebol. Obrigado, Ico, pela participação. Gleica Pinheiro, mudando conceitos. Parabéns e sucesso na carreira. A Ildeide, lá de Marituba. Obrigado pela participação. Boa tarde, Matheus. O Papão ganhou a segunda. Manda um abraço para minha família, ou melhor, para minha filha, Laina, que se formou em psicologia. Muito obrigado, Carlos, pela participação. E um abraço também para sua filha. Salve, salve, galera do Esporte Cultura. Amanhã realmente começa a temporada por Clube do Remo. 2-1 pro Leão e no domingo, se não for menos de 3 pro Leão, eu nem torço. O Marcos da Cidade Nova. Obrigado, Marcos, pela participação aqui no Esporte Cultura. E o Remo apresentou um novo executivo de futebol. Confira mais detalhes na reportagem.
O novo profissional destacou que o trabalho dele vai além das contratações para o clube. Gaúcho, 44 anos, Luiz Wagner Vivian é formado em Educação Física e possui especialização em Gestão Esportiva e Treinamento Desportivo. Construiu grande parte da trajetória na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, onde atuou nas áreas de Logística, Planejamento e Operações. No último ano, esteve no Grêmio. O que a gente vem para trazer muito trabalho de bastidor, né? Potencializar a equipe que está aqui, melhorar processos internos para que o clube se mantenha na elite e vão entrar para disputar as competições regionais da mesma forma que vamos disputar as outras. O elenco do Remo tem 40 jogadores. Luiz Wagner afirma que o plantel vai passar por reformulações após o clássico contra o Paysandu. Foi planejado de ter mais jogadores justamente pelo ano atípico, né? Não deu tempo de se fazer uma pré-temporada no período ideal. Normalmente tu faz uma pré-temporada, tu inicia no campeonato estadual, tu consegue fazer um rodízio de jogadores para equilibrar as cargas. Porém, esse ano é atípico, teve que se estrear no Brasileiro ainda nesse processo de finalização de pré-temporada. E agora, a partir do clássico, a equipe deve já diminuir o elenco e a gente está trabalhando sempre, vai estar sempre trabalhando em buscar reforço. Luiz Wagner, que é o terceiro executivo de futebol do Remo nos últimos 2 anos e pega o Remo com certeza num cenário, num contexto muito melhor do que o Papelin e o Braz assumiram esse cargo. Cara, o Luiz Wagner, ele já chegou procurando entender, né, onde ele está pisando, o ambiente. Na entrevista foi bem claro, ele entende que é um ano atípico para o clube do Remo, entende que muitos dos jogadores que chegaram para o clube do Remo, eles vieram logo durante a pré-temporada, já rolando por lá, alguns depois, outros chegando inclusive recentemente, e ele entende também que o clube do Remo ainda vai precisar ainda se organizar, e ele deu até um prazo, né? No pós-repar ele já vai começar, talvez já dar as cartas ali pelo lado azulino. Vamos aguardar que sejam boas cartas, né? É o primeiro passo que ele deve dar, Ivo, de enxugar um pouco mais o elenco? É necessário, né? O Dodô já era para ter sido dispensado há um caminhão de meses atrás, né? Foi emprestado para o Vila Nova semana passada. Já não estava fazendo nada no clube do Remo, ainda teve uma chance durante essa temporada. Eu gostaria de saber até onde vai o poder de decisão desses executivos de futebol. A ação do Marcos Braz era muito contestada também. Foi ele que trouxe o Jorge, que é um jogador em fim de carreira. Foi ele que insistiu do Carlinhos, segundo eu soube, jogador que já chegou com problema físico do Baianão. Eu não sei qual é o poder de liberdade ou quanto ele está abaixo da decisão final do presidente Tonhão, que já disse várias vezes que a caneta está com ele e qualquer decisão é relativa a ele. Agora, deixa eu meter meu bedelho rapidamente na entrevista que antecipou o programa. Gleica Pinheiro é a única apitadora entre os árbitros e árbitras do futebol paraense que tem o diploma da FIFA, tem a credencial da FIFA. Por que não escala a Gleica Pinheiro para apitar o Remo Paysandu no próximo domingo? A gente vai testar a capacidade dela e avaliar o seu trabalho, a sua competência num jogo da maior responsabilidade. Tá aí minha indicação, Gleica Pinheiro para dirigir Remo e Paysandu. Dica para FPF. E o executivo de futebol do Remo também falou sobre a situação do Diego Hernandes, que está emprestado ao Remo pelo Botafogo até o meio do ano. Bora ouvir. Tive uma reunião ontem com o agente do jogador. Primeiro entendi a situação, né? Eu ainda, imagine, estou chegando, eu preciso ler os contratos todos, preciso me inteirar do que já foi combinado, o que é viável, né? Entender a cabeça do treinador. Então, são uma série de fatores, mas é um jogador importante, né? Eu acho que se ambientou muito bem, vestiu a camisa do Remo e entregou, e é isso que a gente quer, o comprometimento dos atletas com a torcida, né? Com o clube como um todo. E é isso que o torcedor espera também dos atletas. Então, a gente deve se resolver o mais rápido possível a situação, apesar de que o atleta tem contrato até o meio do ano, né? Então, não é uma coisa tão urgente assim, mas a gente entende a aflição do torcedor e no momento mais certo possível que as coisas sejam bem feitas, não vamos fazer negociação aqui atropelada também, para sempre protegendo os interesses do clube. O Diego Hernandes, que vai estar à disposição do Juan Carlos Osório nessa partida contra o Mirassol na quarta-feira, e Bessa explicou também que nessa renovação de contrato ou compra do Diego Hernandes, o Cadu, ex-lateral direito do Remo, também pode ser envolvido no negócio. O Cadu está emprestado
ao Botafogo pelo Remo. Eu só discordo do Luiz porque é urgente sim. O Hernandes ele foi uma das principais peças do clube do Remo na temporada passada, mas não pode ter pressa porque não depende só do Remo. Se dependesse só do Remo, a gente tentaria acelerar um pouco mais, né? Mas isso tudo mais vai ser resolvido com o Botafogo e a SAF, né? O clube lá e os donos não estão se entendendo e o clube do Remo tem que aguardar a primeira decisão de lá para não tomar nenhuma atitude por aqui, porque mesmo que o Remo tome alguma atitude aqui, vai que depois a SAF lá não se entende e aí nada é válido. Então, a paciência, nesse momento, ela é importante para que o Remo consiga concretizar, né, a permanência desse jogador. Pode falar, Ivo. E o Remo tem que torcer pelo sucesso do Cadu. O Cadu, para surpresa minha, foi escalado como titular no jogo do último domingo entre Botafogo e Fluminense. E eu notei que quando ele saiu de campo, recebeu um abraço caloroso do técnico Martim Anselmi. Ele não ficou até o final da partida, é o capitão da equipe de baixo do Botafogo, sub-20. Então é o jogador que tem alcançado um sucesso bem relativo, pelo menos no plantel profissional do Botafogo. Foi sua primeira experiência no time titular e o Remo tem que torcer para que ele brilhe em todos os sentidos, o que vai garantir, inclusive, a permanência do Diego Hernandes entre nós. Um dos maiores talentos que existem no momento do Clube do Remo, com todas as contratações que estão sendo feitas. O Cadu, que inclusive disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Botafogo. E o empate sem gols com o São Francisco mostrou mais uma vez o rodízio do técnico Osório e variação tática. Bora acompanhar na análise de novo do Gilberto Pantoja. Fala, rapaziada do Esporte e Cultura. Vamos falar hoje sobre a partida entre São Francisco e Clube do Remo. O São Francisco que jogou num bloco baixo ali no 4-4-2 e ele variava, né? Porque como o Remo é muito ofensivo, num 2-3-5, ou então um 3-2-5, ou então um 2-3-5, quando o Thaleson ele ia por aqui, fazia a dobra para fazer no ataque o zagueiro do Remo, que jogou como lateral direito. Então, o número 7 aqui do São Francisco baixava e eles ficavam num 5-3-2 marcando muito bem, por sinal, a equipe do São Francisco. O que chamou a atenção do São Francisco, um vacilo, foi no momento de bola parada, no escanteio, quando todo mundo subiu e ficou aqui no mano a mano, o zagueiro do São Francisco com o Marrone. E aí, nessa bola quebrada do goleiro do Clube do Remo, ele acaba tendo que fazer uma falta e sendo expulso, prejudicando, então, a equipe do São Francisco. Por quê? Porque ele ficou no mano a mano. No meu ver, tem que sempre estar um encostado e o outro na cobertura. Ele ficou sozinho, teve que fazer a falta e acabou sendo expulso, prejudicando a sua equipe, que ficou com um a menos. Mas a equipe do São Francisco conseguiu marcar muito bem, mesmo com um a menos, e o Clube do Remo faltou aquela partida, o que fez na primeira partida contra a equipe do Bragantino. Muitas movimentações, muita troca entre os atacantes, que acabaram não fazendo essa movimentação, então ficou muito estático, muito previsível e não conseguiu furar a defesa da equipe do São Francisco, o que ocasionou num 0-0. Resta saber agora como o Remo vai entrar contra o Mirassol nesta quarta-feira. Vamos de interação aqui nos acréscimos do programa. Boa tarde, Matheus, e a todos do programa. Amanhã o Leão vai começar com o pé direito em casa. Vamos vencer o Mirassol e a próxima vítima é o maior rival. 2-1 amanhã e 3-0 domingo. Sérgio Alexandre, do Baixo Acará. Obrigado, Sérgio, pela participação. Boa tarde, Matheus. Bela promoção da diretoria do Remo. Tenho certeza que o Fenômeno Azul, mais uma vez, vai mostrar sua força. O Gleison, lá do Marco. Valeu, Gleison. Boa tarde a todos do Esporte Cultura. Sou remista e não poderia ir ao jogo Remo e Mirassol, mas o Remo e Águia pretendo ir. Você sabe me informar o valor do ingresso de Remo e Águia, o César Pantoja, na cremação? César, se eu não me engano, o Remo ainda não divulgou o serviço de jogo da partida contra o Águia. Mas assim que o programa terminar, a gente dá esse retorno lá para você, tá? E para o torcedor azulino estar acompanhando a gente, que tem dúvidas sobre o jogo de quinta-feira. Maurício, obrigado pela participação. Obrigado, Ivo, a todos que acompanharam até agora. Olha lá na Berta, galera, vamos dar o nosso tchauzinho para a Berta. Ó. Opa! Vamos lá, minha gente. Volta amanhã, até no mesmo quinta. horário e canal. Fica com Sem Censura agora, tá? Tchau.